Quando a gente pensa em integração entre países, o que vem à sua cabeça? Livre comércio, tarifas reduzidas? É justamente por esse viés que a gente vai seguir o nosso podcast. O nosso tema é Integração Regional e Mobilidade Humana, o Mercosul e as políticas migratórias. E foi exatamente através dessa visão que começou essa pegada do Mercosul, não é? É verdade. O Mercosul, criado em 1991, ele nasceu com um foco total na economia, onde teve a circulação de bens, os serviços e os capitais. Mas, e as pessoas? Onde que elas entravam nessa equação? Na prática não entravam. A mobilidade humana ela foi tratada como algo secundário. A migração era vista só como uma questão técnica, controle de fronteira, turismo, nada de direitos regionais ou cidadania compartilhada. Só que isso é meio paia, né? Porque se a gente for pensar por que isso aconteceu, por que o Mercosul simplesmente ignorou a circulação de pessoas no início? Na verdade isso daí se dá porque na época, no contexto histórico que se encontrava o Mercosul, nos anos 90, os países do bloco ali, eles tinham um foco mesmo, ali estava lidando com uma questão de inflação alta, crises econômicas e tal. Então o foco no começo assim, foi estabilizar a economia. Era uma era assim, de políticas neoliberais. E a ideia era facilitar o comércio e não promover exatamente uma integração social. É como se as pessoas fossem invisíveis nesse modelo, porque só depois, com os governos progressistas dos anos 2000, que esse olhar ele começou a mudar, onde passou-se a enxergar uma migração também como um direito e um tema político muito relevante. E aí sim surgiram acordos importantes, como o acordo de residência e outros mecanismos que facilitassem o trânsito de cidadãos entre os países ali do bloco. Ou seja, o Mercosul ele começou apenas como um projeto econômico, mas de acordo com o tempo ele teve que se adaptar, porque não fazia sentido, né, manter essa integração entre os países aqui da América Latina sem também integrar as pessoas que são parte fundamental de um país. Então, e dentro de toda essa negociação do Mercosul, depois de um tempo ainda teve o acordo de residência, né, que foi assinado em 2002 e implementado mesmo em 2009 entre as nações dessa região, facilitando ali. E esse acordo ele foi um marco muito importante, porque pela primeira vez os cidadãos dos países do Mercosul passaram a ter o direito de viver e trabalhar em outros países do bloco, onde só apresentando identidade, comprovante de nacionalidade, sem existir vistos complicados. E quem acabou puxando isso foi a Argentina. Eles aprovaram uma nova lei de migrações lá em 2003, que é super avançada para a época. A ideia era tratar o migrante como sujeito de direitos, não somente como uma ameaça, um custo ou até mesmo um peso. Essa movimentação da Argentina aí, ela influenciou os outros países do bloco. A gente pode dizer que houve uma mercosulização das políticas públicas, um processo bem parecido com o que aconteceu na União Europeia, com um processo chamado de europeização. Então, mas é interessante destacar e lembrar que não quer dizer que todas as nações seguem a mesma regra, né? Até porque o bloco ali da União Europeia e o bloco do Mercosul são blocos diferentes. A União Europeia ela tem uma integração ali um pouco mais próxima. O Mercosul, ainda assim, que tem essa tentativa, ele ainda é uma estrutura institucional mais frágil, assim, tem uma vertente mais econômica mesmo da coisa. Apesar dessa abertura e tudo mais, ainda tem uma autonomia maior entre as nações, não tem ali uma conjuntura que concorda, né, entre si ali no que seria um comparativo com a União Europeia. E até porque, diferentemente da União Europeia, que tem o euro como base, aqui na América Latina, né, América do Sul, cada país tem sua própria moeda. E mesmo assim foram criadas ferramentas importantes, como o Fórum Especializado Migratório, o documentário de viagem do Mercosul e o trânsito vicinal fronteiriço e até canais preferenciais em aeroportos. Tudo isso para facilitar a mobilidade na região. Mas aí a gente pode perguntar, então tá tudo resolvido. Depois disso, quem é do Mercosul pode circular livremente sem nenhum problema. Eu posso sair aqui do Brasil para a Argentina sem problema nenhum, sem legislação nenhuma.
infelizmente, acaba não sendo tão simples assim. Apesar de diversos avanços, o bloco ainda não tem nenhum regime migratório comum de verdade. Os países acabam ainda tomando decisões de forma isolada. Os acordos, nem sempre, eles são aplicados de forma uniforme em todos os países que fazem parte do bloco. Acrescentando isso também tem um problema sério, né? Que é o tratamento desigual dos migrantes extra-blocos. Por exemplo, quem vem de fora do Mercosul, de algum país da África ou da Ásia, ele vai encontrar, querendo ou não, muito mais barreiras legais e sociais, muito por conta da cultura, que na África e na Ásia é diferente, como também porque a legislação aqui no Mercosul não é uma tão inclusiva assim. Isso acaba contradizendo muito o que seria o espírito, né, de integração regional. Fica parecendo que só alguns migrantes são bem-vindos, que são os nossos, né, ali do bloco. E é um desafio ético e político. Então, a gente pode concluir que o Mercosul ele avançou muito desde os anos 2000, principalmente no reconhecimento da migração como um direito. Mas ainda há muito o que fazer. É preciso transformar esses acordos em prática real e garantir que todos os países, inclusive migrantes de fora, tenham seus direitos respeitados. E iniciativas como essa, de trazer essa conversa para um podcast, também ajuda a gente a levar essa discussão para mais pessoas que estão fora do âmbito acadêmico, né? Pensando até mesmo em desafios de implementação dentro dos países, até mesmo dos imigrantes, de como que os países recebem cada imigrante ali. Uma coisa que é interessante também comentar é em como que as políticas públicas internas acabam afetando nessa relação também. Até porque, por exemplo, teve um caso na Venezuela, há um tempo atrás, né, de imigração, assim, que vieram como refugiados para cá. E no Brasil, documentações que são exigidas aqui para você poder ser nacionalizado como brasileiro, exige documentações da antiga nação de residência. Então, um dos documentos que, por exemplo, é exigido é a certidão de antecedentes criminais, que em cada nação é de uma forma que você adquire isso. No Brasil ainda é bem automatizado, em outras nações ainda você tem que pedir para órgãos públicos. E aí fica difícil, né, por essa questão política, econômica de cada lugar. Apesar da Venezuela já não ser mais uma nação que compõe o Mercosul ali, o que seria essa relação assim, mais próxima por ter tido, né, uma quebra assim, um desentendimento assim, até por essa questão mesmo de instabilidade da Venezuela, mas ainda assim é muito difícil para essas pessoas conseguirem se estabelecer por falhas nas políticas públicas internas da outra nação de onde ela veio. Ela não consegue acessar políticas públicas da nação onde ela ingressou agora. Isso acaba sendo um dos maiores desafios para os migrantes e imigrantes que vão para outros países, né? Tem um negócio chamado a Declaração Sociolaboral, que é um instrumento que é usado para garantir os direitos dos migrantes, para que eles tenham os mesmos direitos trabalhistas que os nacionais têm. E ter toda essa dificuldade entre um país e outro, cada um ter sua política individual, acaba sendo um dos maiores desafios, né, por falta de coordenação entre os países membros, com cada país tendo suas próprias leis, regulamentações migratórias. Isso acaba criando uma confusão e dificuldade para os migrantes. Além disso, uma falta de recurso e infraestrutura também acaba dificultando a implementação dessas políticas de migração. É interessante destacar também que nessas outras nações também as pessoas elas têm um passado, então elas também têm dificuldades que vêm daqueles outros lugares, que são mais estruturais ainda, como a falta de educação, né, formal de qualidade, e até a questão econômica, porque às vezes de uma moeda para outra, dentro dessa conjuntura, por exemplo, do Mercosul, que como o Guilherme havia comentado, tem essa diferença, né? Sim. Acaba sendo um processo até plutocrático para muita gente, ou seja, encarecido. Então, na hora de você conseguir essa documentação, conseguir esses recursos, acaba ficando assim mais difícil mesmo. Para quem se interessou aí pelo tema também, a gente teve por base alguns livros, que é A Evolução da Política Migratória no Mercosul entre
91 e 2014, da Ludmila Kulp. O Mercosul importa a Política Regional de Mobilidade Territorial, da Vanina Módulo, e também a Análise da Temática Migratória no Contexto de Integração Regional dos Países do Mercosul, da Caroline Todestini. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvirem o nosso podcast. E é isso. Fico para uma próxima aí. Tchau, tchau.